Fala pessoal, Gomercindo falando aqui do canal Campus Nerd. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês 4 comandos para fazer busca de arquivos e diretórios aqui no Linux, tá? Eu montei um arquivo aqui que é uma cola, tá? Desses 4 comandos, tá? Para facilitar o nosso vídeo aqui, tá? Bom, que comandos são esses, tá? Primeiro comando é o comando whereis, tá? Que ele busca por arquivos executáveis, bibliotecas, manuais e fontes de comandos, tá? Aqui tem algumas opções que a gente pode utilizar, tá? São essas opções mais usadas, tá? Mas existem outras, tá? Tem também o comando it, que busca por arquivos executáveis ou scripts nos diretórios que foram definidos, né, pela variável path. Tem o comando locate e o comando find, tá? Desses 4 comandos aqui, ó, que é where is, which, locate, find, o mais utilizado, que eu sempre mais utilizei aí, tá? É o comando find, que é devido à versatilidade dele, tá? Por exemplo, você pode usar várias opções para testar os arquivos. Por exemplo, você pode buscar por tamanho do arquivo, né? Quem que é o owner do arquivo e assim por diante, tá? Então, assim, desses 4 comandos que eu vou mostrar para vocês aqui na prática, o mais utilizado é o comando find, tá bom? Bom, então é isso, eu vou deixar essa colinha aqui separada e aí eu vou é, apresentar cada um dos comandos agora para vocês, tá? Bom, o primeiro aqui é o whereis, tá? Eu vou dar um comando manfind aqui. Então, olha só, o comando whereis ele diz o seguinte, aqui, ó, que ele localiza um binário, né? Um fonte, um arquivo fonte, ou um arquivo manual, né? Uma página manual de um comando, tá? Então, aqui ele, lembrando aqui que os manuais, né, dos comandos aqui são em inglês, tá? Então, aí fica a dica aí para vocês estudarem inglês. Aqui tem 3 opções que ele mostra, né? Quando você vai fazer busca, por exemplo, apenas por binários, né? Ou seja, os programas, os executáveis, tá? O menos "-m", ele mostra só manuais e o menos "s" ele só fontes, tá? Ele tem outras opções também aqui, mas eu particularmente nunca usei, tá? Então vamos lá para testar esse comando. Então olha só, é, ele fala de busca de binários, né, de comandos. Então, por exemplo, um comando que a gente pode testar aqui é o comando cp, que é o comando para copiar arquivo, né, ou diretório, tá? Então o que eu vou fazer? Where is cp, tá? Quando eu faço isso, olha só, ele me mostra aqui o, o arquivo que eu estou procurando e aqui todas as vezes que ele encontrou. Então, ele encontrou um arquivo, tá, que é o arquivo CP, tá, o binário, que está dentro de /usr barra bin. E aqui ele também encontrou dois manuais, né, 2 arquivos de manual do comando CP. Tá? Então, assim, quando você escreve man cp, tá, esse comando ele abre esses arquivos aqui para mostrar o conteúdo. Tá? Aqui no caso aqui a gente pode ver que os manuais eles ficam compactados, tá? Mas assim, para o usuário é transparente. Tá? Vamos testar outro comando aqui, ó. Where is mv, comando para mover arquivos ou diretórios, tá? Novamente, olha só, ele encontrou o binário aqui dentro de /usr barra bin, tá? E também encontrou 2 páginas de manual do comando mv, tá? Bom, eu falei que eu posso usar algumas opções, né? "-s" para buscar a fonte, "-b" para buscar o binário, ou "-m" para buscar o manual. Então, se eu escrever where is "-b" mv, tá? Ele vai me mostrar o que? Apenas o arquivo binário, ou seja, o programa, né, é responsável pelo comando mv. Tá? Se eu fizer where is "-m", mv, ele vai me mostrar agora esses outros dois aqui, ó, tá? Que são os arquivos de manual. E se eu escrever where is "-s", ou seja, eu quero a fonte, né, o arquivo com o código desse comando mv, tá? Ele não vai achar. Tá? Então, tá aqui, ele não achou nada. Tá? Vamos passar para o próximo comando. Tá? Então, o próximo comando aqui é o comando which. Vou dar um man which aqui. Ó. O que ele me diz? Ó, ele mostra o caminho completo, né, full path, dos comandos. Tá? Ele também tem algumas opções aqui, só que eu nunca utilizei essas opções. Tá? Então, vamos lá. Which mv, vamos comando mv. Lembrando
Vou dar um man with aqui. Olha só, que eu coloquei na colinha, né? É, aqui, ó. Ele busca apenas, tá? Ó, ele faz a busca de um executável script nos diretórios, tá? Vou até destacar aqui, ó. Ele faz a busca do executável script nos diretórios listados na variável de ambiente path, tá? Então, o que que isso significa, tá? É, aqui quando a gente trabalha com Linux, existe uma variável de ambiente, né? Eu já falei de variáveis de ambiente em outro vídeo aí, que se chama path. Então, se eu escrever echo $path, olha só, ele me mostra esse conteúdo aqui. O que que é isso aqui? Na verdade, são vários diretórios, tá? Por exemplo, isso aqui é um diretório, tá? Barra home, barra goomer, barra ponto local, barra bin. Esse aqui é o primeiro diretório. Aí ele separa um diretório de outro pelo caractere dois pontos. Aí ele coloca aqui outro diretório, tá? Barra home, barra goomer, barra bin, dois pontos. Então agora para o próximo diretório, barra usr, barra local, barra bin, né? E assim vai, tá? Então quando eu escrever with por exemplo, MV, ele vai procurar o executável, né, ou o script tá, do comando MV apenas nesses diretórios que estão especificados por essa variável path. Tá? Se ele não encontrar aqui, ele para a busca. Tá? E outra coisa, caso exista um binário tá, chamado MV, que esteja em mais de um diretório especificado aqui, ele mostra a primeira ocorrência, né? Ou seja, o primeiro diretório que ele encontra, e aí depois ele para a busca. Tá? Então vamos lá, vamos executar o comando with mv. Olha só, ele achou o comando with, o comando mv, né? No diretório /sur /bin. Tá? Então se eu fizer ls-l barra usr barra bin barra mv, tá aqui, ó. Aqui estão as permissões, tá? O owner do arquivo, o grupo do arquivo, né? O tamanho dele, e aqui está o arquivo, né? Que é apenas o comando MV, tá? E posso fazer a mesma coisa, então, para outros comandos. O it cp, ele também aqui, ó, mostrou aqui aonde está, né? Ele mostra o caminho completo para o binário do comando cp, /usr, /bin, /cp. E assim para qualquer comando, por exemplo, ls, with, man, por exemplo, man, mostrou aqui. Então, assim, a maioria dos comandos, tá, vão ficar aqui dentro do /cr/bin, tá? Bom, vocês podem ter percebido aí que o comando whereis e o comando which, eles são muito similares, né? O whereis, ele faz a busca pode ser de binário, tá? De arquivo-fonte ou manual, né? Em qualquer diretório, tá? E o comando which, ele busca por binários e scripts dentro dos diretórios que são especificados pela variável path. Tá? Então, minha variável path tem esses diretórios aqui, lembrando que os diretórios são separados, né, por dois pontos, então o comando it busca apenas nesses diretórios aqui. Tá? Bom, próximo comando, aqui da minha colinha, tá? Próximo comando aqui é o comando locate. Tá? O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele faz uma busca especificada, né? Ele busca uma string, tá? que eu digito. Essa string representa o nome de um arquivo. E onde que ele busca isso aí? Ele busca em um database, né? Ou seja, um banco de dados, tá? Que é atualizado pelo comando updatedb. Então, o que, que acontece? Quando você cria um arquivo aqui no Linux, tá? Esse arquivo ele está dentro de um determinado diretório, tá? Ou seja, dentro de um file system. Tá? E quando você, por exemplo, você vai trabalhando, tá? E se você, por exemplo, dependendo de como está configurado o seu Linux aí, quando você desliga ou quando você dá um boot no seu Linux, ou seja, você está ligando o seu Linux, tá? O que, que ele faz? O comando updatedb é executado e aí ele busca todos os arquivos que foram criados, né, na última execução do Linux, tá? E aí ele atualiza esse banco de dados, esse database, tá? E aí aquele arquivo que ele encontrou, ele adiciona naquele banco de dados. Então isso é o comando updatedb que faz, tá?
E ele geralmente, por exemplo, aqui não sei no caso do meu Linux aqui, se esse comando updatedb ele está programado para executar quando eu inicio o meu Linux, tá? Então, quando você inicia o seu Linux, o comando updatedb executa, ele atualiza, né, o banco de dados dele com todos os arquivos que foram criados da última vez que você executou o Linux, tá? E aí quando você faz executa o comando locate, né? E aí passa uma string que representa o nome do arquivo, ele busca esse arquivo nesse banco de dados, tá? Ele não está fazendo uma busca no seu file system, ou seja, no seu sistema de arquivos, tá? Então, o que pode acontecer, por exemplo, é que eu crio um arquivo aqui agora, tá? E aí eu executo o comando locatedb e o locatedb não desculpa, o comando locate, ele não encontra o arquivo. Por quê? Porque esse arquivo que eu acabei de criar, ele não foi atualizado ainda naquele database. Tá? Então vamos fazer um teste. Eu estou aqui no meu diretório e eu vou escrever aqui, eu vou criar um arquivinho aqui, ó, eco teste, tá? E eu vou jogar isso aqui para um arquivo chamado arquivo teste.txt, ls-l, tá? Então olha só, eu criei esse arquivo aqui, tá? Se eu, por exemplo, agora executar o comando locate e escrever arquivo teste.txt, ele não encontra nada. Por quê? Porque como eu acabei de criar esse arquivo aqui, tá? O comando updatedb, ele não atualizou o banco de dados, tá? Um banco de dados interno, um database interno, com esse nome aqui, com essa localização, que é /home/goomer, tá? Bom, mas então como que eu faço para atualizar esse DB, tá? Esse banco de dados? Eu tenho que executar o comando updatedb, tá? Só que olha só, eu vou executar aqui então, ele diz o seguinte, olha, ele não pode abrir o arquivo temporário, né, que é esse arquivo aqui. O que que significa? É porque esse comando updatedb, ele só pode ser executado pelo usuário root, que aqui é o usuário que administra o seu Linux, tá? Então, como nós vamos fazer? Então não vou conseguir testar aqui, não vou conseguir mostrar para vocês. Eu estou com o meu usuário, ó, who am I, tá? Eu estou com o meu usuário Goomer, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um su- para entrar com o meu usuário root. Ó, se eu fizer agora who am I, ou seja, esse comando who am I aqui, ele mostra, né, qual que é o usuário que está executando os comandos aqui no Linux, tá? Então eu estou agora como usuário root. Se eu executar agora o comando updatedb, o que vai acontecer? Esse comando aqui, né, esse programa, ele vai atualizar o database e vai incluir esse arquivo aqui, ó, arquivo underline teste.txt com essa localização, /home/goomer. Tá? Então, vou fazer isso aqui, vou dar um Enter. Pronto, já terminou a execução. Eu vou sair, né, do shell aqui, do meu usuário root, vou dar um exit. Eu voltei agora a ser o usuário Goomer. O EMI, voltei a ser o usuário Goomer, tá? Opa. Se eu fizer agora locate arquivo teste, olha só. Pronto, agora ele me mostrou o, o arquivo, né? Que agora foi atualizado no database, tá? Então, assim, o locate, ele não faz uma varredura, né? Ele não faz a busca de um determinado arquivo no sistema de arquivos. Ele busca no database dele, num arquivo que é um database específico e que é atualizado pelo comando updatedb, tá? E lembrando que esse comando updatedb, para você executar ele, você tem que ter a permissão root, tá bom? Bom, para finalizar, tá faltando o último comando aqui, né? É o comando find, tá? O comando find, como eu falei, é o comando mais versátil, tá? É, então, olha só. Aqui, ó, eu estou no meu diretório home, tá? Eu vou passar para esse outro shell aqui, ó, cd. Eu vou procurar, olha só. Eu vou procurar aqui, por exemplo, nesse meu diretório home, todos os arquivos que começam com a palavra teste. Então, a sintaxe, né, para eu executar o comando find é find, tá? Vou colocar o ponto. Esse ponto significa o seguinte,
que eu vou começar a fazer a busca, né, ou seja, a minha pesquisa, a partir do meu diretório atual, que é o quê? O diretório /home/goomer, tá? Então, /home/goomer, eu vou começar a buscar aqui dentro desse diretório e nos subdiretórios, tá bom? Então, eu escrevo find ponto, né? Qual é o arquivo que eu quero pesquisar? Todos os arquivos que começam com teste. Então, eu vou escrever "-name", ou seja, a opção "-name" significa o seguinte, que o que eu vou escrever agora, tá, é a string, né, que define o padrão que ele vai buscar, tá, o nome do arquivo. Então, vou colocar entre aspas. Então, os arquivos que eu estou procurando começa com teste, né, teste, asterisco e fecha aspas, tá? Então, com esse comando aqui, ó, find ponto, né, vou buscar no diretório corrente e nos subdiretórios, todos os arquivos, né, que começam com a palavra teste, tá? Então, teste aqui é o início, né, e esse asterisco significa todos, né, arquivos que começam com teste. Então, eu vou dar um enter. Olha só, ele achou tudo isso aqui, tá? Para a gente confirmar, o que eu vou fazer? Ele está dentro do diretório, né, /home/goomer. Aqui nós estamos já também dentro do meu diretório home, então eu vou entrar dentro de documentos e olha só, estão aqui, ó. Eu tenho 3 arquivos aqui, ó. Esse tem esse teste 03.txt, né? É um arquivo que está começando com teste, teste 04.txt e teste underline root.txt, tá? E assim vai, tá? Vamos entrar aqui no diretório, por exemplo, diversity, diversos. Novamente aqui, ó, ele encontrou 3 arquivos, tá? Então, esses 3 arquivos aqui ele mostrou aqui, tá? Bom, o que mais que eu posso usar, tá? Vamos voltar aqui para a colinha, ó. Eu posso usar a opção "-user", onde eu vou buscar os arquivos para um determinado usuário. Então, por exemplo, aqui nessa colinha aqui, ó, né, eu coloquei "-user root", ou seja, eu vou fazer, se eu escrever esse comando aqui, eu vou buscar todos os arquivos que começam com teste e cujo usuário é o root, tá? Então eu vou copiar isso aqui, ó, vou colocar aqui mesmo, clear, find, ponto "-name", né? Esse ponto aqui significa que é o meu diretório corrente. Se eu quisesse fazer a busca a partir do meu diretório raiz, eu poderia também, tá? Mas vamos começar aqui com o ponto. Ponto "-name", desculpa, "-user", né? Qual que é o usuário que eu quero buscar os arquivos? É o usuário root, tá? "-name", aspas duplas, teste, asterisco, fecha aspas. Aqui, ó, ele não encontrou nenhum arquivo, né, que está aqui dentro do meu diretório home ou subdiretórios, que começa com a palavra teste, tá, e cujo usuário é o usuário root. Vamos fazer um teste aqui também para testar esse comando aqui, tá? Olha só, aqui no meu diretório /home/goomer diversos, eu tenho esses arquivos aqui, né? Só que todos eles são do usuário Goomer, né? Então eu vou alterar o owner desses usuários aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, shawn. O comando para alterar o usuário, né? O owner é o comando shawn, tá? Root, dois pontos, Goomer, teste 01.txt. Olha só, é porque ele está dizendo o seguinte, deu um erro aqui, né, falando que mudar a propriedade, o owner, né, de um arquivo, ele não está permitindo, tá? Então, talvez é porque eu tenho que usar como root, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um su menos aqui, para entrar como root. Opa. Ó, who am I? Agora eu sou um usuário root, tá? Eu vou entrar nesse diretório aqui, ó, /home /goomer /diversos e vou mudar o owner desse arquivo teste01.txt. Então, shawn root, dois pontos, goomer, né? Ou seja, o owner vai ser o root e o grupo vai ser o goomer. E o arquivo é o teste01.txt. Se eu fizer agora ls-l, olha aqui, ó.
eu alterei o owner do arquivo teste01, tá? Então, eu vou sair aqui do usuário root, tá? E agora eu vou executar esse comando aqui, tá? Find ponto, né? Ou seja, a partir do meu diretório atual, arquivos cujo owner, né, seja o root, né? E arquivos que começam com teste, tá? Então, se eu fizer isso aqui, olha só, ele achou aqui agora, ó, dentro de /home e /goomer, diversos teste01.txt, tá? Então, ele encontrou esse cara aqui, ó, tá? Vamos voltar aqui para minha cola para testar uma outra, opção, né? Ó, tem a opção "-env" aqui que você busca arquivos vazios, tá? Então, por exemplo, voltando para cá, find, vou buscar também a partir do diretório que eu estou, né? Ponto, menos empty, né? Que significa vazio, menos name, que é agora eu vou especificar os nomes dos arquivos. Vou procurar qualquer arquivo que esteja vazio, tá? Ó, ele encontrou bastante coisa, tá? Vamos facilitar aqui para a gente, ó. Vou dar um find ponto menos empty menos name, somente arquivos que começam com teste, tá? Então, olha só, ele encontrou esses arquivos aqui, tá? Se eu vier dentro de desktop e teste, né? Dentro do meu subdiretório desktop aqui, ele vai ter esse arquivo aqui, tá? Então, /, desktop. Olha só, na verdade ele encontrou esse diretório, tá? Se eu entrar dentro do diretório teste, a gente vê que está vazio, tá? Ou seja, o diretório está vazio, tá? Se eu agora criar um arquivinho aqui dentro, echo teste, e colocar dentro de um arquivo, .txt, ó, eu agora criei um arquivo, né? Dentro do diretório teste aqui, tá? Que está dentro de desktop. Se eu agora executar novamente esse comando aqui, tá? Ele não vai encontrar esse diretório teste. Por quê? Porque agora o diretório teste aqui não está vazio, ou seja, né, tem um arquivo dentro dele. Então, vamos executar aqui de novo. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Então, ele não achou agora esse diretório. Tá? Bom, e para a gente concluir aqui mais uma opção, a gente pode também buscar, fazer busca em arquivos, né, que tenham um determinado tamanho. Por exemplo, usando a opção "-size". Tá? Quando a gente usa essa opção "-size" aqui, eu estou falando assim, olha, eu quero buscar um arquivo que tenha esse tamanho, seja menor que esse tamanho ou seja maior. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser buscar um arquivo que tenha 100 bytes, então o que eu vou fazer? Aqui no caso, ó, esse caractere C significa que é bytes, o K é kbytes, né? Ou seja, 1024 bytes. O M maiúsculo a gente está buscando por megabytes, que é 1024 vezes 1024, e o gigabytes, que é 1024 vezes 1024 vezes 24 bytes. Tá? Então, olha só, como que eu vou usar a opção size? Então, find ponto "-size", eu quero buscar um arquivo que tenha exatamente 100 bytes, tá? Então, 100C, tá? E "-name", ou seja, o nome do arquivo, teste asterisco. Ele não achou nada, tá? Vamos sair daqui. Vamos aqui num outro diretório. Diversos. Olha só, eu aqui tenho um arquivo, por exemplo, no caso aqui, ó, esse teste02.txt, ele tem 29 bytes. Eu quero encontrar ele, tá? Então, find .-size 29C, né, de 29 bytes, menos "-name", aspas duplas, e arquivo que começa com teste, né? Pronto, olha só. Agora ele achou o teste02 dentro de diversos, tá? Se eu quiser, por exemplo, arquivos cujo tamanho seja maior que 29 bytes, tá? Então, find ponto, né, "-size", aí eu vou colocar um maisinho aqui, 29C, ou seja, maiores que 29 bytes, tá?
menos name e que começa com teste. Então, o teste asterisco e fecha aspas. Então, ele encontrou esse teste 03 aqui, ó. O teste 03, se eu vier aqui, ó, ele também dentro de diversos, né? Ele tem 4.269 bytes, tá? Se eu quiser procurar, por exemplo, arquivos que tenham menos de 29 bytes, olha só, eu vou fazer isso aqui, só que menos 29c, menos name, teste, asterisco. Ou seja, agora eu estou procurando arquivos a partir do meu diretório corrente, tá? E que tenham menos que 29 bytes, tá? E que comecem com a palavra teste, tá? Então, olha só, agora já encontrou vários outros arquivos aqui, ó, tá? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Os 4 comandos aqui para fazer busca, né? Where is, which, locate e o find. O find é o mais versátil, tá? Where is e o which são bem parecidos, tá? E aí vocês podem brincar aí agora no Linux, né? Para buscar arquivos e diretórios, beleza? Pessoal, então é isso aí. Um grande abraço, até mais.